Meninas, bom dia. Eu vou esperar mais uns 2 minutinhos para o pessoal acabar de entrar, tá bom? Bom, gente, bom dia a todos, então. Eu espero que vocês estejam bem, né? E vamos começar nossas atividades de hoje. Esse horário eu pego no tranco, então vamos lá. Bom, então nós estamos no capítulo 22, né? Falando da Europa do século XIX. Europa no século XIX, as revoluções liberais, os nacionalismos e o socialismo. Então, na última aula, ontem, aliás, ou anteontem, não sei, nós começamos, eu fiz uma pequena introdução sobre o que é esse século XIX na Europa, né? Quer dizer, como que está se configurando uma nova perspectiva de vivência histórica, né, na Europa durante o século XIX. Então, você tem a Revolução Industrial, quer dizer, os europeus passaram pela Revolução Industrial, sobretudo os ingleses, Revolução Francesa, né, e, quer dizer, todos esses elementos, eles vão influir nas modificações e transformações que ocorrerão durante o século XIX em toda a Europa, né? E, na verdade, no mundo inteiro, porque acaba que isso vai respingar no mundo inteiro, vocês já perceberam isso. Por exemplo, quando a gente fala das independências aqui na América, por exemplo, está
esses movimentos estão diretamente relacionados à Revolução Francesa, né? Obviamente que não é, a relação não é direta, absoluta, mas tem uma, quer dizer, aquele movimento ali respingou muito bem na América, né? Na América Espanhola e também na América Portuguesa. Então, quer dizer, o século XIX é um período de muitas mudanças, de muitas transformações e de muitas idas e vindas. Então, nós falamos primeiro do Congresso de Viena. O Congresso de Viena, ele, pós-Revolução Francesa, ele vai buscar restabelecer, restituir o poder das antigas monarquias absolutistas na Europa, né, tradicionais, que foram eliminadas, né, com as invasões napoleônicas, né? E falamos também sobre o liberalismo, as ideias liberais. Lembrando vocês que essas ideias liberais, elas são de cunho inicialmente econômico, né? Elas vêm, aliás, lá do Adam Smith, né? O Smith é o principal teórico do liberalismo econômico, é um iluminista, ele fala no século XIX, ele escreve no século XIX, quando ele vai se referir a, 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 a intervenção do Estado, quer dizer, a liberdade econômica, né? O Adam Smith, ele trabalha com o liberalismo econômico. Então, quer dizer, o liberalismo puro e clássico, ele é econômico, né? Liberdade da prática, liberdade econômica, liberdade comercial, sem intervenção do Estado, aquela coisa que ele fala lá, laissez-faire, laissez-passer, deixar fazer, deixar passar, as ideias da mão invisível, enfim. Só que no século XIX, essas ideias liberais, elas vão se ampliar o seu sentido para incluir um sentido político, né? Então, eu acho que isso aqui é um elemento importante de vocês buscarem entender que o liberalismo, quer dizer, as ideias liberais, elas se configuram como duas coisas, não distintas, mas um conceito, que é o conceito de liberalismo, lá do Adam Smith, do campo econômico, etc., que ele vai se desdobrar no século XIX em dois campos: o campo econômico, das liberdades, enfim, comerciais e econômicas, etc., as atividades econômicas, e no campo político, né? Veja, os adeptos do liberalismo contestavam o direito divino dos monarcas, então é essa burguesia contestando um modelo político do absolutismo, né? E privilégio da nobreza do clero, enquanto alguns desejavam a extinção do regime monárquico e a laicização do Estado, ou seja, separação do Estado da Igreja, outros pretendiam submeter as monarquias a constituições, como eu falei com vocês, aconteceu em Portugal, em 1820, com a Revolução Liberal do Porto. Né? O que eles fizeram? Submeter a monarquia portuguesa a uma Constituição. Né? Aliás, uma Constituição iluminista e burguesa. Né? Então, no início do século XIX, você tem esse embate ideológico, mas ele é muito prático também, né? Porque você tem, com a Revolução Francesa, efetivamente, você tem a ascensão e a consolidação da burguesia enquanto sujeitos de domínio, tanto, né, do campo econômico como do campo político, né? Então, quando, por exemplo, a Revolução Francesa é isso, a Revolução Francesa é a burguesia tomando poder. Mas, posterior à Revolução Francesa, você tem dois movimentos. Um movimento conservador, ou seja, que é representado pelo Congresso de Viena, retornando, né, voltando à situação anterior à Revolução Francesa, ou seja, né, retornando, restabelecendo, aliás, as monarquias absolutistas, e um movimento contrário, burguês, né, pressionando para a criação, a formação, aliás, de grupos liberais, burgueses liberais, que não necessariamente são contrários à monarquia, mas ela pode existir desde que sejam monarquias liberais, monarquias constitucionais, né? Sendo monarquias constitucionais, a Constituição seria propugnada pela pela burguesia, né? E uma Constituição iluminista. Então, esse é um elemento fundamental de se compreender naquela situação, né? Então, o século... Ixi, o que eu fiz? Então, o século XIX... Aqui, voltei. Então, o século XIX,
Aí outro elemento, então, você tem esses liberais, né, quer dizer, grupos liberais do ponto de vista político e econômico, conservadores, monarquistas, absolutistas, e também é de se considerar os trabalhadores, de considerar os trabalhadores, ou seja, a camada mais pobre, que embora, ó, gente, presta atenção, embora a Revolução, não é, Francesa, olha, embora a Revolução ela esteja, a Revolução Francesa, né, consolidou o poder da burguesia, a Revolução Industrial, quer dizer, você tem dois movimentos. Então, a Revolução Francesa consolida o poder da burguesia, mas se utiliza das massas populares para derrubar o rei. Né? Quer dizer, você tem ampla participação popular ali no processo revolucionário francês. Agora, a Revolução Industrial, ela coloca uma outra situação, que é a situação de transformação da realidade do modo de produção. Então, o capitalismo industrial, que já estão falando algumas vezes aí, ele muda a sociedade, né? As sociedades passam a ser cada vez mais urbanas, mais densas, o modelo de trabalho é diferente, o trabalho é assalariado, o trabalho é racionalizado, o trabalhador ele passa por um outro processo de exploração, né? Que é um processo de exploração burguês, capitalista. E esse trabalhador também, durante o século XIX, ou seja, esses trabalhadores, né, também durante o século XIX vão se mobilizar. Eles vão se mobilizar não só em torno da visão de si enquanto classe, enquanto necessidade de proteção dentro da classe, mas também estatal, e também na formulação de corpos, né, de corpos ideológicos, né, de modelos ideológicos que vão de encontro aos interesses dos trabalhadores, né, o socialismo, que são principalmente o socialismo utópico científico. E esses movimentos de trabalhadores, aliás, não é movimento de trabalhadores, a palavra certa não é movimento, essa junção de trabalhadores vai se movimentar, começa a se movimentar, se mobilizar, buscando transformações também. Então, você tem vários campos, vários grupos sociais que estão em conflito no século XIX. É isso que vocês têm que entender. Então, as ondas revolucionárias na Europa do século XIX, elas vão, existir a partir do choque desses grupos de liberais burgueses, de monarquistas conservadores e também de trabalhadores, né? Porque, querendo ou não, liberais burgueses e os monarquistas conservadores já são grupos privilegiados, já são ricos, já são poderosos, já são elite. E o trabalhador, que é a base, que sustenta, como sempre, né, na história da humanidade, que sustenta os privilégios dessas elites. Né? Então, embora são três grupos distintos, com interesses distintos, naturalmente que os liberais, os grupos liberais e os conservadores monarquistas, eles são, né, tipo assim, eles estão numa situação de privilégio. Né? Então vamos ver aqui sobre essa onda revolucionária do século XIX. Gente, se tiverem alguma dúvida em relação a isso, eu acho importante que vocês se manifestem, porque não tem como eu saber se vocês sabem ou não, né? Bom, então as revoltas liberais e nacionalistas na década de 1820, olha aqui, ó. Isso aqui é uma coisa importante vocês perceberem, porque ninguém precisa decorar a data, eu já falei isso com vocês, mas vocês têm que entender, compreender o período. O período. Então, você não precisa decorar a data. Olha aqui. Década de 1820. Quer dizer, Napoleão está caindo lá em 1815. Né? Aí você tem Congresso de Viena. 1820, especificamente esse ano, 1820, você tem a Revolução Liberal do Porto. Então, essa década de 1820, ou seja, 20 até 30, né, esse período, é um período fundamental. Você tem que entender esse período, esses anos, nesse contexto de mobilizações pós-Revolução Francesa. Ok? Então, as revoltas liberais e nacionalistas, na década de 1820, foram a primeira reação à ordem restabelecida pelo Congresso de Viena. Lembrando que ordem foi essa restabelecida pelo Congresso de Viena. Foi a ordem anterior à Revolução Francesa, ou seja, foi
o restabelecimento das monarquias absolutistas. Então, quer dizer, essas revoltas, esses movimentos revolucionários durante a partir do século da década de 1820 é uma reação ao Congresso de Viena. Compreendam isso, né? Ocorreram principalmente nas regiões menos industrializadas da Europa e com menos participação nas decisões tomadas no Congresso, como em Portugal, na Espanha, Grécia e no Reino de Nápoles, no sul da Itália. Lembrando a vocês outra coisa. O que nós chamamos de Itália hoje, Estado Nacional, Itália e tal, né, aquela botinha lá, não existia. A unificação italiana vai acontecer só no final do século XIX. Tá? Então, a Itália era recortada, dividida em vários reinos, né? Em vários reinos, inclusive um reino, um estado papal, né? Um estado da igreja. Roma estava, né? Era a capital do estado da igreja. Então isso vai, quer dizer, são vários reinos com interesses diferentes lá, etc. Então essas regiões menos industrializadas, e isso é uma coisa interessante em relação à Itália, que o sul da Itália é a região mais pobre da Itália. Né? Tipo assim, se você comparar, fazer uma comparação aqui no Brasil, né, quer dizer, você tem uma região sudeste que é a potência industrial do Brasil, né, a principal região econômica brasileira é o sudeste. E aí você tem um nordeste pobre demais, miserável. É mais ou menos a mesma relação com a Itália, né? O norte da Itália é mais rico e o sul da Itália é mais pobre. Faça uma relação com isso quando vocês forem pensar nos processos migratórios europeus a partir do final do século XIX, né? A maior parte, a maior gama, né, quantidade de italianos que vão migrar serão do sul da Itália, né? Muitos napolitanos, inclusive, vão migrar para várias regiões do mundo, principalmente para o Brasil e para os Estados Unidos. Então, na Espanha e nos Estados italianos, os revolucionários lutavam, sobretudo, por constituições, veja, que limitasse o poder monárquico, o que aconteceu também aqui em Portugal. Na Grécia, lutava-se pela independência do domínio do Império Turco-Otomano, o que acabou ocorrendo em 1828. Né? Quer dizer, os turcos otomanos eles dominaram aquela região lá, quer dizer, que a Grécia pertencia ao Império Bizantino. Né? Em 1453, eles dominaram aquela região toda e construíram um grande império. Então, os gregos eles estão querendo independência, né, do domínio turco-otomano. Os portugueses exigiam a Constituição e o retorno à Europa da corte portuguesa. Então, vocês lembram disso, chamada Revolução Liberal do Porto, que estava no Brasil. Parte da corte retornou ao país em 1821 e um ano depois a Constituição foi aprovada, 22, instaurando a monarquia constitucional. Olha isso aqui, né? Então, se vocês observam isso que eu falei com vocês. Né? Esse grupo, essa burguesia liberal, ela admite a existência da monarquia, desde que a monarquia seja submetida a uma Constituição. E desde que essa Constituição seja de cunho iluminista e desde que essa Constituição seja burguesa. Né? Tendo uma Constituição burguesa, efetivamente é um Estado burguês. É isso que vocês têm que entender. Estabeleceram-se os direitos e os deveres dos cidadãos, separou-se a religião do Estado, olha aqui, ó, laicização do Estado é isso aqui, ó, olha aqui, ó. Então, a Constituição, ela vai, primeira coisa, estabelecer direitos e deveres dos cidadãos. Quem que é o cidadão, inclusive? Separou a igreja do Estado, ou seja, laicização do Estado. Dividiu-se o poder político em legislativo, executivo e judiciário, como preconizava lá o Barão de Montesquieu, né, que era um dos iluministas. Ele falava isso, Montesquieu falava isso, olha, nós temos que o poder não pode ser despótico, né? Um rei ele não pode concentrar os poderes todos nele, porque é despotismo, né? É despótico. Então você tem que dividir o poder para que os poderes se equilibrem, né? Você não pode concentrar o poder numa figura só, não. Então você divide lá os poderes estatais em três instâncias essas que se equilibram no exercício do poder. E aí ele propõe essa divisão entre executivo, legislativo e judiciário. Entretanto, a onda revolucionária mais popular e ampla na Europa do século XIX ocorreu entre 1830 e 48. Então, você observe aqui, ó, o primeiro
movimento revolucionário da década de 1820 são as monarquias constitucionais. Entenderam? Monarquias constitucionais, ou seja, são movimentos liberais, mas que admitem a existência da monarquia desde que uma monarquia constitucional. Teve início na França e logo se espalhou por quase todo o continente. O movimento francês começou com a deposição do rei Carlos X, que havia assumido o trono em 1824, após a morte de seu irmão Luís XVIII. O caráter conservador. Ah, e lembrando uma coisa, Luís XVIII, então, ele é essa onda de retomada lá do Congresso de Viena. O caráter conservador, veja, e as políticas absolutistas, olha aqui, ó, de seu governo, desagradaram algumas camadas da população, sobretudo a burguesia, né? Então, se ele está pensando, olha aqui, ó, em ser conservador, absolutista, a burguesia não aceita, que se viu prejudicada por suas medidas, entre as quais a supressão da liberdade de imprensa e a dissolução da Câmara dos Deputados. Então, a Câmara dos Deputados, né, supressão é a dissolução, né? A Câmara dos Deputados é o local, é o locus, né, o legislativo representativo. Então, é onde a burguesia, quer dizer, a burguesia, ela participa efetivamente do campo político, né, propondo, né, e votando leis. Obviamente, leis que a interessam. Por isso que ela não vai aceitar. Ela não aceita esse retrocesso conservador e absolutista, né? Ou seja, olha, o poder já está, quer dizer, a burguesia já está no poder e nós não admitimos voltar para trás. Os levantes populares, liderados pelos liberais, contaram com a participação da pequena burguesia e dos trabalhadores franceses. Vocês observam que, nesse momento, você tem a participação de grupos trabalhadores apoiando movimentos liberais. Pressionado pelo movimento, Carlos X abdicou do trono, assumindo em seu lugar o rei Luís Filipe I. Esse monarca representava os interesses da alta burguesia, olha aqui, ó, Luís Filipe, né, primeiro, principalmente a financeira, né, a burguesia financeira. A burguesia financeira é o banco, né, banqueiro. Ao assumir o poder, Luís Filipe reprimiu os grupos populares, a baixa burguesia e os trabalhadores, de maneira geral, que haviam participado dos levantes, limitando as mudanças implementadas pela Revolução àquelas que atendiam os interesses da burguesia, né, da alta burguesia, principalmente, e obviamente, sem nenhuma participação popular. Observem essa gravura, né, os franceses eles documentavam muito bem os seus movimentos, né? Olha aqui, ó, defensores defendendo a barricada, 29 de julho de 1830, gravura francesa de autoria desconhecida. Em 30, após 3 dias de luta nas barricadas em Paris, os revolucionários obrigaram o rei Luís XV a abdicar a coroa francesa. Observe essa gravura aqui. O que é uma barricada? Primeiro vocês têm que saber o que é isso. Barricada é isso aqui, ó. Tá vendo? Então como se fosse uma parede construída provisoriamente e de maneira espontânea com os materiais que você tem para evitar o avanço de tropas. Então você fica de um lado da barricada e as tropas do outro. Então coloca pau, madeira, pedra, enfim, saco de areia, e faz aquele muro ali como se fosse... É uma proteção, né? Então as barricadas são isso. Então por que fazer as barricadas? As barricadas eram feitas para impedir, primeiro, que o avanço das forças estatais, né? E, obviamente, proteger também, né, o povo que estava do outro lado, de tiro, de ataque, enfim. Né? É interessante vocês observarem aqui, ó, que os franceses, pós-Revolução Francesa, eles sempre colocam a bandeira da França como algo, como um elemento, não é fundamental, mas como um elemento de agregação identitária do povo. Isso é nacionalismo também, tá? A criação de símbolo nacional representa o nacionalismo, ou seja, a ideia, né, assim, a identidade, a criação de uma identidade, da simbologia de uma identidade. A bandeira francesa sempre estará na frente de tudo. Né? Então, vocês observam aqui que é uma cena de violência, né, a defesa de uma barricada, os soldados atacando a população, mas existe uma reação muito grande da população. Observe uma outra coisa aqui, ó.
Aqui você tem um burguês, né, um liberal, as roupinhas dele aqui, o chapéu, né, esse tipo de chapéu, e aqui do lado você tem um trabalhador comum. Observe que as roupas são diferentes. Então você tem esses dois grupos estão lutando juntos, né, inicialmente. Vejo continuando aqui. Esse então é o movimento francês. Praticamente na mesma época, outras revoltas liberais ocorreram na Polônia, em alguns estados alemães e italianos. Lembrando outra coisa, não existia também a Alemanha, né? A Alemanha, assim como a Itália, vai se unificar enquanto Estado Nacional e formar um Estado Nacional somente no final, na segunda metade do século XIX, mais no final do século XIX, a partir da década de 1870. Não é? Então não existia Alemanha, eram vários estados, vários reinos alemães que eram independentes lá e tudo, entendeu? A Suíça, Portugal, na Espanha e na Grã-Bretanha. Na Bélgica, a revolta liberal saiu vitoriosa, tornando o país independente da Holanda. Né? Também não existia a Bélgica ela vai se tornar independente ainda no início, na década de 1840, se não me engano. A onda revolucionária da década de 1830 na Europa contribuiu para tornar mais próxima a derrota dos aristocratas, olha aqui, ó, isso que representa, e a consolidação do poder burguês no plano político. É isso que vocês têm que entender. Esses movimentos liberais, então, que vão acontecer na década de 1930, elas vão representar isso. Representa a derrota da aristocracia. O que significa isso? A derrota do pacto lá do Congresso de Viena, ou seja, a derrota da tentativa de restauração das monarquias absolutistas na Europa. Quer dizer, não aceita, a burguesia não aceita mais, não é, conservadores, monarquistas absolutistas e a restauração dessa possibilidade. Portanto, representa também a consolidação do poder burguês no plano político, ou seja, efetivamente quem manda agora na Europa, né, nesses estados europeus, é a burguesia. Ela está dominando politicamente. Economicamente já dominava há muito tempo. Agora, efetivamente dominando politicamente. Então, apesar da dura repressão sofrida pelos movimentos populares após as conquistas liberais, nesse período, a classe operária, ou seja, o trabalhador, o povo trabalhador, tornou-se independente, se transformou em uma força política consciente de seus interesses, que é importante vocês saberem também. Olha, a burguesia está crescendo, a burguesia tomou o poder e as monarquias absolutistas caíram definitivamente. Mas a classe operária, embora não emergindo politicamente, ela está tomando consciência de classe. Olha, quem está assumindo aí é a burguesia, né? E nós? E nós? Quer dizer, esse Estado é burguês. Derrubamos o inimigo comum, que era a monarquia absolutista. Agora a burguesia tomou o poder. E nós? Né? Torna-se, portanto, uma força política. E essa força política passa a atuar e passa a como é que fala? A atuar efetivamente, né? A atuar de maneira, como é que fala assim, frontal, né? Efetiva, prática, né? E aí você tem, agora na década de 1840, né? A Primavera dos Povos. Gente, esses temas, as revoltas liberais da década de 19, a Primavera dos Povos, a Comuna de Paris, é muito comum cair esses temas em vestibular e no Enem. É comum porque representa a consolidação da burguesia e porque consolidação da burguesia e representa também o embate desses dois novos grupos, né, dessas novas classes, que aí você não tem mais essa aristocracia, né, conservadora. Ela existe, mas ela não está mais no poder. Então, o que emerge a partir daí? O confronto de dois grupos antagônicos, que é a burguesia e o proletariado, dentro da perspectiva lá da luta de classes do Marx. Né? Então, veja, a onda revolucionária iniciada na França espalhou-se por outros países da Europa em 1848. Nesse período, diversos levantes eclodiram em quase todo o continente, sobretudo na Espanha, na Romênia, na Irlanda, na Grécia, nos estados alemães e italianos, movidos por aspirações liberais e nacionalistas. Compreendam isso. Quer dizer, se os franceses estão promovendo essa onda revolucionária do século XIX,
no início do século XIX, é para quê? Para consolidar o poder da burguesia, gente, consolidar o poder da burguesia no campo político. Isso se espalha pela Europa. Então, os outros países europeus, os outros estados, vamos dizer assim, eles começam né, a se apropriar dessas ideias e promover também movimentos de cunho liberal para, com o mesmo objetivo, consolidar o poder político no campo político da burguesia. Essa nova onda revolucionária ficou conhecida como Primavera dos Povos, né? Que ficou conhecida como a Primavera dos Povos, pode ser considerada o momento mais importante das lutas populares do século XIX, pois representou o golpe final no antigo regime. Lembrando que o antigo regime, né, o ancien regime, são as monarquias absolutistas, que apesar de se encontrar enfraquecido pelas revoluções anteriores, ainda mantinha alguns de seus traços em diversos estados europeus. Essas revoltas foram impulsionadas, entre outros fatores, por uma crise capitalista de superprodução, olha aqui, ó, crise capitalista de superprodução, que gerou o fechamento de algumas indústrias e o desemprego de grande parte dos trabalhadores dos países industrializados. Além disso, a partir de 1846, quase toda a Europa foi atingida por uma sequência de más colheitas e por uma longa estiagem que levaram ao aumento dos preços dos gêneros básicos, produzindo uma enorme carestia no continente. Ou seja, né, você vai juntando as coisas, da mesma forma que lá na Revolução Francesa, né? O povo lá vai se rebelar porque o povo está passando fome, né? A carestia é exatamente isso, a carestia é falta das coisas, falta dos gêneros, falta de víveres, né? Então, crise de superprodução industrial, carestia, más colheitas, pobreza, desemprego e fome, revolta na serra. O termo Primavera dos Povos faz referência à estação do ano na qual a natureza se torna exuberante depois de rigores do inverno, ou seja, designa um momento luminoso no contexto de crise em que os povos europeus estavam vivenciando. Esse cenário de crise contribuiu para que grupos sociais como a burguesia industrial, né, as classes médias baixas e a população pobre das grandes cidades passassem a fazer uma série de reivindicações. Veja bem, uma série de reivindicações. A burguesia industrial queria acabar com os resquícios do antigo regime que dificultava a expansão da produção e do comércio. E a população pobre, revoltada com a precariedade em que vivia, desejavam profundas transformações sociais. Entretanto, a burguesia, temendo as mobilizações dos trabalhadores, acabou se aliando às camadas médias urbanas e setores da nobreza, ou seja, a burguesia está sempre procurando aqueles que são grupos privilegiados, assim como ela, para reprimir os levantes populares, né? Então, a burguesia sempre vai fazer isso, ela vai sempre se aliar a setores que são privilegiados ou minimamente privilegiados, como a classe média, né? A classe média minimamente privilegiada, nem sei se é privilégio, né? Contra o povo, né? Porque o povo tem que ser o trabalhador, né? O operariado, ele terá que ser, do ponto de vista da burguesia, sempre submetido aos desejos e ao mando burguês, né? Bom, eu vou parar por aqui. Eu gostaria que vocês tenham alguma dúvida, tá tranquilo? Isso aí? Tranquilo? Tranquilo? Bom, acredito que sim. Então eu vou encerrar aqui. Desejo a vocês um bom feriado, bom final de semana, beleza? E na próxima aula nós continuamos a conversar sobre isso. Um abraço para vocês e até na outra semana.